Nesta noite tranquila, e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite, para te dizer, é que Deus continua agindo mesmo quando você não vê. E para afirmar isso, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias de Enéas, que esteve paralítico por 8 anos, mas num instante Pedro disse, levanta-te, e ele foi curado. De Elias, que foi escondido por Deus no ribeiro de Querite e alimentado sobrenaturalmente por corvos, enquanto Deus preparava o próximo passo. E de Jacó, que trabalhou 14 anos por Raquel em aparente injustiça, mas Deus o multiplicou abundantemente. Cada uma dessas vidas vai te mostrar que quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores preparando o milagre. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe que você tem passado por situações onde parece que nada está acontecendo. Deus sabe que você tem clamado e parece que não há resposta. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra de que Deus continua agindo. Ativa aquele sininho das notificações e nos comentários abaixo, deixe: Deus está agindo nos bastidores da minha vida. Quero que você conheça a história de Enéas e como Deus age mesmo após anos de espera. Enéas estava paralítico. Não eram dias, não eram meses. Eram 8 anos. 8 anos deitado numa cama. 8 anos sem poder andar. 8 anos esperando. Você consegue imaginar? 2.920 dias de paralisia. Quantas vezes Enéas deve ter pensado, será que algum dia vou ser curado? Será que Deus se lembrou de mim? Será que ainda há esperança? Mas sabe o que estava acontecendo? Deus estava preparando o momento perfeito. Deus estava organizando o encontro divino. E um dia, o apóstolo Pedro passou por Lida e visitou os santos. Está escrito exatamente em Atos 9, 33 até 34. E achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia numa cama, porque era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Logo se levantou, 8 anos deitado. E num instante, numa palavra de Pedro, Enéas se levantou. A cura que parecia nunca chegar veio de repente, porque Deus estava agindo o tempo todo nos bastidores. Deus estava preparando Pedro para passar por Lida. Deus estava organizando o momento exato. E quando chegou o tempo de Deus, tudo aconteceu rapidamente. Você está esperando há muito tempo? Parece que nada está acontecendo? Deus está agindo. E quando chegar o momento certo, tudo vai acontecer de forma sobrenatural e rápida. Deixa eu te contar sobre Elias, e você vai ver como essa história se conecta perfeitamente com Deus agindo no escondido. Elias havia profetizado que não haveria chuva por anos. A seca veio, a fome chegou, e Deus disse a Elias, vai te esconder. Está escrito exatamente em 1 Reis 17, contra 2 até 4. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus mandou Elias se esconder, no ribeiro de Querite, longe de tudo, longe de todos. E ali, escondido, como Deus ia sustentar Elias, através de corvos, aves imundas segundo a lei, mas Deus ordenou aos corvos. Está escrito em 1 Reis 17, 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Todos os dias, pela manhã e pela noite. Provisão sobrenatural, Deus estava agindo de forma invisível. Ninguém via, ninguém sabia, mas Deus estava sustentando Elias.
E enquanto Elias estava escondido, Deus estava preparando o próximo passo. Deus estava organizando o encontro com a viúva de Sarepta. Deus estava preparando o confronto no Monte Carmelo. O tempo de Elias escondido não era tempo perdido. Era tempo de Deus agindo nos bastidores. Você está num tempo de espera? Parece que você está escondido? Deus está agindo. Deus está te sustentando de formas que você nem imagina. Deus está preparando o próximo capítulo da sua história. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo. Se você está sendo tocado por essa mensagem, clica naquele like, compartilha com 3 pessoas que precisam saber que Deus continua agindo. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa: Deus está agindo nos bastidores da minha vida. A última história falarei novamente de Jacó, que está registrado em Gênesis capítulos 29 e 30. Jacó chegou em Harã. Jacó conheceu Raquel. Jacó se apaixonou. E Jacó foi até Labão, o pai de Raquel, e disse que queria casar com ela. E Labão fez um acordo: serve-me 7 anos, e eu te darei Raquel. Está escrito exatamente em Gênesis 29, 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava, 7 anos. Mas pareceram poucos dias pelo amor. Jacó trabalhou, Jacó esperou. E quando chegou o dia do casamento, Labão o enganou. Labão deu Lia em vez de Raquel. Jacó acordou no dia seguinte e descobriu que havia se casado com a irmã errada. Que decepção! Que traição! Mas sabe o que Labão disse? Trabalhe mais 7 anos e eu te darei Raquel também. Está escrito em Gênesis 29, 27. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Mais 7 anos, 14 anos no total. 14 anos trabalhando por Raquel. Parecia injustiça, parecia exploração. Mas sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava multiplicando Jacó. Durante esses anos, Jacó teve filhos. Jacó teve rebanhos. E quando Jacó finalmente saiu, está escrito em Gênesis 30, 43. Assim o homem cresceu muitíssimo, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Deus o multiplicou. O tempo de espera não foi perdido. Deus estava trabalhando nos bastidores. Deus estava enriquecendo Jacó enquanto ele esperava. Você está numa situação que parece injusta? Você está trabalhando e parece que não recebe o que merece? Deus está vendo, Deus está agindo. E no tempo certo, Deus vai te multiplicar abundantemente. Quero que você entenda algo poderoso sobre Deus agindo. Está escrito exatamente em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e nenhum há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando Deus age, nenhuma força pode parar. E tem mais. Está escrito em Isaías 64, 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que espera nele. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você confia, Deus opera. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Enéas esperou 8 anos, mas foi curado num instante. Elias foi escondido, mas Deus o sustentava sobrenaturalmente. Jacó trabalhou 14 anos, mas Deus o multiplicou abundantemente. Todos experimentaram que mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, Deus estava agindo nos bastidores. Eu profetizo que Deus está agindo nos bastidores da sua vida agora. Eu declaro que enquanto você dorme esta noite, Deus continua trabalhando. Eu decreto que o que parece parado está se movendo no mundo espiritual. A demora vai dar lugar ao milagre repentino. O escondimento vai dar lugar à manifestação gloriosa. A espera vai dar lugar à multiplicação abundante. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Meu irmão e minha irmã, eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo, em voz alta ou no seu coração, mas ore junto. Por quê? Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito em Mateus 18, 20.
Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado. Há uma autoridade espiritual liberada. Há uma unção especial. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore junto comigo. Declare junto comigo. Clame junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que nunca para de agir. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que trabalha incansavelmente, um Deus que opera nos bastidores, um Deus que age mesmo quando não vemos. Senhor, nós declaramos que tu estás agindo agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que enquanto essa pessoa dorme, tu continuas trabalhando. Nós declaramos que nos bastidores do reino de Deus há movimento, há preparação, há organização do milagre. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão cansadas de esperar. Pessoas que estão olhando para suas situações e não veem nenhum movimento. Pessoas que olham para suas vidas e pensam, Deus me esqueceu. Senhor, eu vejo aqueles que estão desanimados porque o tempo passa e parece que nada muda. Eu vejo pessoas que precisam de cura, como Enéas precisava. Pessoas que estão escondidas à espera, ND ou provisão como Elias estava. Pessoas que estão trabalhando em aparente injustiça como Jacó estava. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre. Deus está agindo nos bastidores. Deus não parou. Deus vai curar instantaneamente como curou Enéas. Deus vai sustentar sobrenaturalmente como sustentou Elias. Deus vai multiplicar abundantemente como multiplicou Jacó. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de manifestação do que tu tens feito no invisível. Que 2026 é o ano em que a espera se transforma em testemunho. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé renovada, uma esperança restaurada, uma convicção inabalável de que tu continuas agindo, uma fé que não se baseia no que os olhos veem, uma fé que descansa sabendo que tu estás trabalhando incansavelmente, que essa pessoa confie como Enéas confiou, que essa pessoa espere como Elias esperou, que essa pessoa persevere como Jacó perseverou. Tira o desânimo, Senhor. Tira o desânimo que vem da demora. Tira o desânimo que vem do silêncio aparente. Tira a dúvida. Tira a dúvida que questiona se tu ainda estás no controle. Tira o medo. Tira o medo de que o tempo já passou. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma certeza absoluta de que, enquanto há vida, há tempo de Deus agindo. Senhor, revela a essa pessoa o que tu tens feito nos bastidores. Revela as portas que tu tens aberto sem que ela veja. Revela os caminhos que tu tens preparado. Revela os anjos que tu tens enviado. Abre os olhos espirituais dessa pessoa para que ela veja que tu nunca paraste de trabalhar. Senhor, cura a dor da espera. Cura aquela dor que vem de esperar tanto tempo sem ver resultado. Cura aquela angústia de crer numa promessa que ainda não se cumpriu. Senhor, coloca bálsamo sobre o coração ferido pela demora. Senhor, renova as forças de quem está cansado de esperar. Renova a esperança de quem está prestes a desistir. Renova a fé de quem está quase sem acreditar. Coloca vigor novo no espírito. Coloca ânimo novo na alma. Senhor, protege essa pessoa do desespero enquanto tu ages. Protege a mente dela de pensamentos de derrota. Protege o coração dela de conclusões precipitadas. Coloca uma cobertura de paz sobre essa pessoa enquanto ela espera. Senhor, acelera o que precisa ser acelerado. Se há processos nos bastidores que podem ser acelerados sem comprometer tua perfeição, acelera. Mas acima de tudo, dá a essa pessoa paciência para esperar no teu tempo perfeito. Senhor, que essa palavra de Isaías 43:13 e 64:4 fique cravada no coração dessa pessoa. Que ela saiba que quando tu operas, ninguém impede. Que ela saiba que tu trabalhas para aquele que espera em ti. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus,
em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome do Deus que nunca para de agir, do Deus que trabalha incansavelmente, do Deus que opera nos bastidores, eu profetizo que essa pessoa vai testemunhar a ação de Deus em sua vida, que Deus vai curar como curou Enéas, que Deus vai sustentar como sustentou Elias, que Deus vai multiplicar como multiplicou Jacó, que essa pessoa vai ver o milagre que Deus tem preparado no invisível se tornar visível, que essa pessoa vai dizer: Deus nunca parou de agir, Deus estava trabalhando o tempo todo, eu sou testemunha viva de um Deus que continua agindo. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém, amém e amém. Aleluia! Você percebe o que acabou de acontecer nos bastidores do reino de Deus? Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada palavra. Deus viu cada lágrima. Você pode descansar agora. Enquanto você dorme esta noite, Deus continua trabalhando. Deus não descansa quando se trata de cuidar de você. 2026 é o seu ano de ver o que Deus tem feito no invisível. Você ouça bem. 2026 é o ano em que o trabalho dos bastidores se torna visível. É o ano em que você testemunha que Deus nunca parou. Você vai ser curado como Enéas. Você vai ser sustentado como Elias. Você vai ser multiplicado como Jacó. Mas antes de você dormir, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam saber que Deus continua agindo. Deixa nos comentários: Deus está agindo nos bastidores da minha vida. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de paciência, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de ver claramente que Deus nunca parou de agir, de trabalhar, de preparar o milagre em sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Deus que nunca para de agir. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com a manifestação do que Deus tem preparado e que quando acordar, você sinta que algo está se movendo nos bastidores do reino de Deus. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.